Uma história, um nome, uma estatística. Como as novas tecnologias de comunicação podem contribuir para diminuir o número de desaparecidos no Brasil? É disso que estamos falando hoje no Clique Ligue. Quando o poder público não acompanha as necessidades e anseios da sociedade, a alternativa é se mobilizar. Afinal de contas, o poder vem do povo para o povo. Confira a nossa dica. O projeto de lei de iniciativa popular pela pessoa desaparecida no Brasil é uma proposta que busca acabar com a negligência das autoridades nos casos de desaparecimento. O projeto foi criado por Sandra Moreno, mãe de uma jovem desaparecida, que criou uma petição online para a criação de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas e delegacias especializadas em casos como o dela. Para acessar a petição, digite www.abaixoassinadodobrasil.com.br. Você pode ajudar a obter as assinaturas necessárias para que casos de desaparecimento no Brasil sejam atendidos com mais precisão. Clicando no projeto de lei, você conhece as reivindicações das famílias que passam por essa situação tão difícil. Para colaborar é muito simples. Na página inicial da petição, você encontra os campos para preenchimento. Lá, você coloca seus dados e pronto, sua assinatura eletrônica já foi enviada. Outra forma de ajudar é através das redes sociais. Na página do Facebook Pessoas Desaparecidas, você pode compartilhar fotos e deixar informações e comentários. Não deixe de contribuir, uma simples ajuda é muito bem-vinda. Com tantas tecnologias disponíveis e com o avanço da ciência, por que o drama dos desaparecidos no Brasil é um problema sem fim? O Clique Ligue de hoje fala sobre pessoas desaparecidas e como a sociedade civil e as novas tecnologias podem contribuir para conseguirmos resultados mais positivos. Antes de seguirmos com esse papo, que é muito importante, vamos dar uma navegada pelos sites que mostram as notícias que os outros não mostram. A primeira notícia vem do site Repórter Brasil. Crianças sem identidade, o trabalho infantil na produção de castanha de caju. Uma reportagem de Daniel Santini que mostra o drama das crianças que perdem as digitais no trabalho de quebra da castanha de caju. A segunda dica vem do site Le Monde Diplomatique. Obsolescência planejada, armadilha silenciosa na sociedade de consumo. O texto aborda como o ato de consumir é alimentado a todo momento por um trio infalível: publicidade, crédito e obsolescência. Nossa última indicação é o blog da Socialista Morena, comandado pela jornalista baiana Sinara Menezes. O site traz um ensaio do fotógrafo argentino Gustavo Germano, que tem se dedicado nos últimos anos a uma tarefa bela e melancólica: recriar, a partir de álbuns de família, velhas fotos de desaparecidos na ditadura militar, ao lado dos pais e irmãos, antes e depois de sua ausência. Depois desse passeio, vamos voltar ao nosso tema de hoje, que aborda o drama dos desaparecidos no Brasil e como as novas tecnologias podem ajudar a solucionar alguns casos. Quem nos ajuda nessa empreitada são as mães de duas jovens desaparecidas: Vera Lúcia Ranu, presidente da ONG Mães em Luta, e mãe de Fabiana Renata Gonçalves, e Sandra Moreno, idealizadora do projeto de lei de iniciativa popular pela pessoa desaparecida e mãe de Ana Paula Moreno. Via web, temos a presença de Luiz Antônio Ferreira da Silva, diretor do Laboratório de DNA Forense da Universidade Federal de Alagoas, e Kátia Dantas, antropóloga, diretora de Políticas Públicas para a América Latina, Caribe, do Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Eu queria, antes de chamar o professor de volta, convidar a Sandra Moreno para contar um pouco dos comentários que a gente fez sobre o que precisa funcionar. Quando você gerou o boletim de ocorrência da pessoa desaparecida, tem ali o boletim de ocorrência. O hospital recebeu ali um paciente sem documento. Qual era a obrigação do serviço social do hospital? Comunicar à delegacia. Porque entrou um paciente sem identificação, possivelmente pode ser que seja um desaparecido. A mãe, a pessoa já deu queixa, alguém já gritou pelo aquele paciente. Entrou um cadáver, um óbito no IML, por que enterrar como indigente?
Não nasceu do vento, não nasceu de uma chocadeira. Tem uma mãe, uma família. O projeto de lei é exatamente isso. Exatamente isso. E por que se investiu tanto em tecnologia? Se não funciona, a da delegacia não funciona, do hospital não funciona, do IML não funciona. Então não vamos inventar a roda, vamos fazer funcionar aquilo que já existe. Bacana. Na verdade, eu acredito que isso é uma falta de comprometimento com a situação, você entendeu? Porque tem que haver não só assim, a roda está pronta, os serviços estão aí para quem sabe acessar. Mas muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela não sabe como acessar, ela não sabe fazer a engrenagem. Então a gente precisa sim trabalhar, isso na minha opinião, tá? No treinamento também da pessoal que vai fazer isso. Porque se não tiver uma engrenagem funcionando adequadamente, não tem como aquele pessoa que está num computador recebendo um boletim ou em situação de óbito ou situação de desaparecimento, fazer um cruzamento com a delegacia ou com os hospitais, com o ML ou instituição de abrigamento, sem que ele esteja preparado isso. E isso tem que se gastar um pouco e treinar um pessoal para fazer isso. Kátia, essa ONG que você é responsável para o Brasil, América Latina, tem modelos e referências que a gente poderia adotar aqui no Brasil? Você pode citar alguma coisa? Sim, isso é inclusive um dos projetos que nós temos aqui para o Brasil, né? A Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça têm trabalhado com a gente tem trabalhado com eles justamente para tentar mitigar um pouco disso que foi falado várias vezes. Eu acho que o maior problema hoje em dia que nós temos no Brasil, além da falta de políticas específicas para esse tema, é justamente o desconhecimento acerca, primeiro, do que é um desaparecido, né? Do que constitui um desaparecimento. Eu vejo mesmo no trabalho que a gente faz com algumas polícias que, por exemplo, fuga do lar não é considerado como um desaparecimento. Quando, principalmente a criança, está numa situação específica de vulnerabilidade, que pode colocá-la com risco de ser cooptada para o crime, de ter seus direitos violados, entre outros. Então, o próprio entendimento do que é um desaparecimento, muitas vezes, não é de comum acordo de todas as organizações que estão trabalhando com o tema dos desaparecidos. Aí o segundo problema da falta de padronização é justamente a falta de conhecimento sobre o que fazer. Nós temos milhares de recursos, nós temos milhares de ferramentas, milhares de pessoas envolvidas e engajadas, mas não há um fluxo ou uma compreensão de qual o papel de cada um e de qual procedimento seguir. Deixa eu chamar Desculpa, só para a gente... Pode completar. Desculpa, não, era só para citar que você perguntou de modelos, e sim, nós nos Estados Unidos, nossa organização irmã, o Centro Nacional, trabalha justamente com a padronização desses procedimentos, com a formalização de um protocolo de investigação, que é algo que nós estamos tentando trabalhar aqui no Brasil com as polícias interessadas. E também, quem sabe, no âmbito nacional no futuro. Existe em São Paulo já um banco de dados para crianças e adolescentes alimentado pela USP. É o projeto Caminho de Volta, em qual você tem um familiar desaparecido até 18 anos, você registra suas digitais. Mas, por exemplo, o DNA que a senhora recolheu estaria disponível para consulta no Alagoas, por exemplo? Não está, não. Não existe Banco Nacional de DNA de pessoas desaparecidas. Isso é feito nos laboratórios e fica restrito aos laboratórios ou de universidade ou de polícia, onde foi feito. Não há integração ainda no Brasil dessas informações. Por isso, eu acho que é importante, talvez... Eu venho há mais de 10 anos também tentando implantar um banco de dados aqui em Alagoas dessa pessoa. Eu acho que o caminho é como a Espanha fez. É criar associações de familiares de desaparecidos, que são um instrumento de pressão fortíssimo sobre o governo. Eu acho que o caminho no Brasil seria esse, Sandra. Nós criarmos associações de familiares de desaparecidos e fortalecermos as associações nos vários estados e disparar esse processo, aí sim, com muita força, uma força vindo da própria sociedade, e pressionar os governos, na realidade, porque, na realidade, essa negativa das polícias de inserir os dados
dos desaparecidos nos bancos de dados, isso é no Brasil em todo, nós tivemos aqui também. Este eu acho que é o grande problema, porque todas as mães, familiares desaparecidos procuram a delegacia. É o primeiro ponto de entrada. Ou os conselhos tutelares, quando são crianças menores. Então, se essas duas estruturas, o conselho tutelar e as delegacias, não cadastrarem essas informações num banco de dados de pessoas desaparecidas, nós não vamos à frente nunca. Pode sair a lei que quiser, pode a Dilma amanhã mandar o que ela quiser, não sai. Então, tem que, algum modo disso, através de um sistema capilar, conseguirmos cooptar essas estruturas. Aí eu acho que teria que ter força dentro do Estado, né? Envolvendo a sociedade civil, promotores, juízes, mas o grande instrumento, não se iludam, de pressão. Isso foi assim na Espanha, nos Estados Unidos, né, Kátia? Onde os países onde a gente visita ver são os familiares dos desaparecidos. Bacana. Uma passeata de 50 a 100 mães desaparecidas em São Paulo mudava isso amanhã. Tá bom, doutor. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já nesse tema.